Seja bem-vindo ao Jornal da Bandeirantes. Gente, estamos começando mais uma semana, 10 de agosto de 2020, depois do fim de semana em que registramos 100 mil mortes por coronavírus no Brasil, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o dado mais atualizado que nós temos indica para 101.049 mortes pelo novo coronavírus no país desde o início da pandemia. É um número emblemático esse que foi atingido aí no fim de semana. Muito triste, né? Para lembrança de todas as famílias e amigos aí que perderam entes queridos, né? Por conta dessa doença. Não se trata aqui, claro, de nenhum tipo de comemoração, de exploração desse fato, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista jornalístico, né, a gente precisa ressaltar, parar nesse momento aqui para analisar o que está sendo feito e debater o que pode ser corrigido daqui para frente para tentarmos evitar daqui a algum tempo a marca dos 200 mil, né? Ou a marca dos 101.050, né, mortos por coronavírus, porque nesse ponto qualquer morte é preciso que a gente tenha um esforço, né, para que ela possa ser evitada. É um número superlativo, né, que diz respeito aí, se a gente fizer uma comparação, né, e aí nós vamos ter a exata dimensão do que estamos falando, com, por exemplo, o número de um avião que transporta aí 300 passageiros, quando cai é uma grande tragédia, a cobertura jornalística permanece aí por dias, a gente vai entender as causas dessa tragédia, ou quando há um deslizamento de terra, de encostas, né, com 100, 200 mortos, né, uma grande quantidade, então, aí de pessoas que perderam a vida por conta do coronavírus. E o que está por trás disso, né? Quais foram os erros aí cometidos, né? Pelas autoridades, até também pela população. A gente precisa ampliar esse debate. E o que a gente não pode é passar por esse número, né, com absoluta naturalidade, né? E é o que acontece em algumas situações. A gente precisa parar para refletir e ressaltar, né, o que está acontecendo, né? O que realmente pode ser feito para que a gente mude, né, e corrija algumas atitudes, algumas decisões, para, eu repito aqui, evitar qualquer morte que possa vir do coronavírus. Então, num primeiro momento, a gente teve decisões aí acertadas, né, das nossas autoridades, e hoje a gente consegue reconhecer isso em relação à necessidade do isolamento social, fundamental para que não tivéssemos um número maior nesse momento. Também tivemos uma parcela de culpa da população, né, que até hoje, e a gente recebeu hoje aqui na Rádio Bandeirantes, logo cedo no Pulo do Gato, muitas informações de festas nas ruas, pessoas que foram à praia sem máscara, né? Qual é a responsabilidade também do cidadão, né? A responsabilidade que cada um de nós temos, né, para evitar a disseminação desse vírus. Enquanto não houver uma vacina, os médicos dizem isso. A maioria dos grandes especialistas, você vai bater a porta da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, os grandes infectologistas do Brasil, eles são categóricos. Enquanto não houver uma vacina, nós vamos ter de ter algum protocolo, vamos ter que ter cuidado, né, com esse tipo de retomada das atividades. Mas a gente vê alguma retomada com essas medidas sendo tomadas, né, e até uma segurança. E a terceira questão, que é o teste, né? Esse é o grande X da questão, e nesse fim de semana o secretário estadual de saúde deu uma informação exclusiva aqui em primeira mão para a Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, no sábado. O médico Giancarlo Goristain conversou conosco e disse que os alunos das escolas públicas de São Paulo serão testados na retomada das atividades presenciais nas escolas. Houve uma mudança de data na sexta-feira, a gente esperava que em 8 de setembro as aulas pudessem ser retomadas. O que vai haver são cursos especiais aí e uma preparação para que no dia 8 de outubro a gente possa ter a retomada das aulas presenciais aqui. Mas o médico
que é o secretário de Saúde de São Paulo, garantiu que haverá testagem dos alunos. Os alunos vão ser testados, ainda não se sabe o modelo, como isso vai ser feito, em que dimensão, mas a gente tem já esse compromisso do governo do estado de São Paulo, que é muito positivo, né? E vimos aí a experiência de países que conseguiram testar a sua população. Você consegue fazer aquele inquérito, né? A respeito do caminho que o vírus segue do ponto de vista geográfico, e aí fica mais fácil para as autoridades tomarem as medidas necessárias para impedir a disseminação do vírus. O fato é que temos muitos pontos ainda a serem corrigidos, né, Cláudio Humberto? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, São Paulo. Olha, a gente, de fato, é um número absolutamente chocante, né? 101.136 pessoas. Esse é o último número, o número mais atualizado, né? 101.136 pessoas que já morreram de Covid-19. É difícil imaginar, né, a dor que essas famílias sentiram, né? Aliás, algumas famílias, inclusive, perderam mais de uma pessoa nessa guerra, nessa batalha aí contra o Covid-19. É uma tristeza imensa que o Brasil, né, todo sente com tudo isso, né? E muita apreensão também, porque há ainda no Brasil, neste momento, mais de 815 mil pessoas infectadas que estão em tratamento, né? Ainda são chamados casos ativos. Dos 3 milhões e 35 mil brasileiros que contraíram a doença desde o começo, 2 milhões e 118 mil já se curaram dessa doença, né? E 101.136 já morreram. Essas mortes representam um índice de letalidade de 3,3% em relação ao total dos infectados. Já foi bem maior do que isso, né? Já tivemos o índice de letalidade à volta de 5,5%, 6% durante um longo período. Isso reduziu um pouco. A gente percebeu que nas últimas semanas, o Brasil, no último mês, na verdade, né, o Brasil alcançou aquele platô, né? A gente, durante muito tempo, ficava torcendo para que chegássemos ao tal do platô, que é a regularidade, digamos assim, dos casos registrados. Essa regularidade continua elevada, mas os casos registrados estão mais ou menos no mesmo número, no mesmo padrão, já há várias semanas, o que é um bom sinal, porque continuando a adotar os cuidados que são necessários, a fase seguinte será a da queda mesmo, né, do número de infectados e, portanto, do número de vítimas fatais, que é o número que mais nos interessa, que mais chama atenção, porque, afinal de contas, uma vida perdida não há solução para isso, né? Então, o que a gente precisa é ver mesmo ceder o número de vítimas, de vítimas fatais da Covid-19. Se a gente for verificar por estado, né, você vê como o Brasil tem realidades tão distintas e tão, assim, imaginem que somos vários países, né, muitos países, 27 países dentro do nosso Brasil, de dimensões continentais, e há reações diferentes em várias regiões. Há municípios, e não são poucos, que não há casos registrados de coronavírus, né? O que é uma boa notícia. Enquanto a gente assiste, por exemplo, a questão de São Paulo com 627.126 casos e 25.114 mortes, né? Isso coloca São Paulo na condição de um dos piores índices, dos números mais alarmantes, apesar de todo o esforço que a gente precisa reconhecer que tem sido feito pelas autoridades, mas esse número coloca, se São Paulo fosse um país à parte do Brasil, estaria entre os países mais afetados pela pandemia. E portanto, assim, eu olho para trás e eu tenho dificuldades, assim, como é que eu diria, de definir, né, de apontar culpados por isso, né?
do ponto de vista das pessoas, das autoridades e tal. Desde o começo, os governadores, os prefeitos têm assumido a linha de frente aí das decisões, das estratégias, né, de combate ao Covid-19. E muita gente fez tudo muito certinho, né? Tudo aquilo que se espera que o gestor público faça. Apesar disso, os números são alarmantes, continuaram alarmantes, né? Teremos um trabalho imenso pela frente depois de vencermos essa guerra, e venceremos, isso vai passar, mas teremos que apurar mesmo essas responsabilidades. Afinal de contas, em que medida esses números chegaram a esse ponto, né, de 101 mil pessoas que já morreram? Quem é responsável por isso? É apenas a doença? Isso era inevitável? Tem muita gente que diz que era de fato esperado, que, enfim, ou pelo menos o número de vítimas é até menor do que o esperado. Eu me lembro de projeções, de estimativas indicando que em agosto chegaríamos a 1 milhão de mortos. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas esse número chegou a ser divulgado com certa insistência, uma projeção para agosto. Nós estamos em agosto e os números, embora espantosamente elevados, correspondem mais ou menos a 10% do que estava previsto. De qualquer maneira, vamos seguir em frente. O que não dá é para relaxar, né? Não dá de jeito nenhum para relaxar. As pessoas continuam muito esperançosas de que isso está passando e aí começa a relaxar, começa a confraternizar, a promover aglomerações, a estabelecer proximidades, contato, etc. Tudo isso ainda não é para ser feito, né? É preciso tomar muito cuidado para impedir o avanço da doença. Cláudio Humberto, quando você diz que de fato havia uma perspectiva mais pessimista, e olha que a gente está falando de 100 mil mortes, né? É um número assombroso, mas havia uma perspectiva mais pessimista no começo da doença em relação ao número de mortes que o Brasil poderia estar aqui nessa altura do campeonato. E se isso não aconteceu, em grande parte se deveu aos esforços da comunidade médica. E no começo da pandemia, né, era até bonito, todo mundo batia palma para médico, fazia ali na sua janela aquela homenagem. E aí depois isso foi se perdendo porque a gente entrou na rotina nova, a rotina da pandemia. E aí quando eu digo da comunidade médica, a questão é a seguinte: não há um remédio para a Covid, ainda não há vacina, mas sim se avançou em relação ao tratamento, especialmente nas UTIs. No começo da doença, em março, o paciente que chegava grave no hospital e ia para a UTI tinha ali praticamente uma sentença de morte decretada. O número de mortes nas UTIs era muito alto em relação ao número de internações. E isso hoje não acontece mais, porque a comunidade médica aprendeu a lidar melhor com a Covid, conhece um pouco melhor a doença, aprendeu o momento certo da intubação quando ela é necessária, descobriu também que alguns corticoides fazem efeito para doentes graves. Então, o número de infectados continua aumentando num nível alarmante no nosso país. O número de mortes é gigante, mas nesse momento aqui há uma condição um pouco melhor de tratamento daqueles pacientes que ocupam as UTIs. E é por isso também que aquela previsão de que haveria uma espécie de pane generalizada no SUS, filas nos hospitais, pessoas morrendo nas ruas porque não conseguiam entrar no hospital por falta de leito, isso não aconteceu. Houve um momento mais grave em Manaus, que logo foi resolvido. E hoje, olha que coisa, Manaus é justamente a cidade que é a primeira a retomar as aulas na rede pública estadual. Só para a gente terminar aqui a nossa reflexão e entender que a doença está mudando, a forma da gente lidar com ela está mudando, está evoluindo, ainda bem. E ainda eu vejo muita gente presa nas convicções ali do comecinho da pandemia. Parece que as pessoas se agarraram a bandeiras e ficam ali abraçadas com ela, como a última tora de salvação no meio de uma tempestade. E a situação mudou. E aí dos dois lados, né? Muita gente ainda fazendo a defesa intransigente do uso da cloroquina, hidroxicloroquina, sendo que dezenas de estudos mostraram que não há vantagem na utilização dessa droga, infelizmente, porque é barata, porque é fácil de fabricar, mas não funciona para a Covid-19. Uma crença. Como também virou uma crença, aquela defesa, como é que a gente ia trancar o Brasil? Aqui não é Europa, infelizmente. Não dá. Como é que você faria um isolamento? Então essa também virou uma espécie de bandeira, uma da direita, outra da esquerda, e a realidade está mostrando que esse momento já passou. As cidades estão voltando ao seu ritmo, sonhar com uma quarentena 100% agora no Brasil é loucura, isso não tem mais como. A gente já quebrou aqui a nossa economia por um motivo que não estava na nossa mão, chegou esse vírus maldito,
Mas aquele momento que existia lá atrás não existe mais. Então agora é a gente discutir como é que a gente vai fazer também para aos poucos voltar à normalidade com o máximo de segurança possível. Aliás, por falar em volta à normalidade, a Maju Arruda Leite, nossa produtora, está me sinalizando que tem informação ao vivo chegando aqui na Rádio Bandeirantes. Quem que é, Maju? A Gabriele Moura está direto de Manaus conosco, né? Porque hoje Manaus retoma as aulas na rede pública do ensino. Gabriele, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Cláudio, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo. As aulas presenciais da rede pública de ensino do Amazonas retornam a partir de hoje em Manaus. Os alunos do ensino médio serão os primeiros a retomarem as atividades. Já no fim do mês, dia 24, é o dia dos alunos do ensino fundamental voltarem para a sala de aula. Segundo o governo do estado, as unidades de ensino terão pias para lavar as mãos, álcool em gel e aferidor de temperatura. Os casos confirmados de coronavírus aqui no Amazonas chegam a 106.950, com mais de 3 mil mortes registradas. Mesmo assim, o Amazonas é o primeiro estado do país a aderir ao ensino público desde o início da pandemia da Covid-19, Thaís. É uma preparação que muitos estados estão enfrentando. Gabriele, só para trazer um pouco mais de informação sobre essa retomada aí, alguma informação especial passada para os pais? Quais serão os cuidados aí para essa volta presencial das aulas, hein? Então, os alunos eles não podem abrir mão da máscara, certo? Vai ter ali aquele distanciamento social, as carteiras com espaços separados entre os alunos, ainda a questão ali do cumprimento com o cotovelo, nada de abraço. Essa é uma das medidas repassadas aos pais, né? O governo do estado teve várias reuniões aí com o sindicato de professores aqui do Amazonas, reuniões também com os pais para passar essas informações que devem ser tomadas tanto pelos alunos quanto pelos próprios professores dentro ali das unidades de ensino aqui do Amazonas. Agora, Gabriele, já houve a retomada das aulas presenciais da rede privada em Manaus, né? Como é que isso aconteceu e quais foram as consequências? Porque é o medo hoje dos pais, né? Puxa, vou mandar meu filho para a escola e se aumentar o nível de infecção. Como é que isso foi acompanhado em Manaus, hein, Gabriele? Então, Thaís, as aulas de ensino privado aqui em Manaus retomaram há cerca de um mês, né? Elas retornaram ali em julho. Então, a gente já tem, na semana passada, a gente ficou sabendo que já tem 2 casos confirmados de coronavírus entre escolas de ensino particular aqui em Manaus. O sindicato disse que redobrou as medidas, né, de atenção ali para não ter mais casos, para evitar novos casos de coronavírus. Já teve também um óbito entre um professor do ensino particular aqui do Amazonas também. E o sindicato, a gente entrou em contato com eles e a resposta que tem é essa, né, que a medida ali de contenção vai ser redobrada entre essas escolas. Ô, Gabriele, mas nos números gerais de contaminação de Covid não houve uma explosão depois da volta às aulas, né? Não. A gente já tem ali aquela redução, né? Os casos, eles estão chegando, já tem mais de 100 mil casos aqui no Amazonas, mas em compensação a gente está começando aí a ter essa questão aí mais de redução com relação ao número de mortes também, né? A pandemia já está mais controlada aqui no Amazonas. O pico, ele chegou tanto em março mesmo, e seguiu até abril aqui no Amazonas. Então, a gente já tem mais ou menos essa medida controlada aqui. Tá certo. Obrigada, repórter Gabriele Moura, direto de Manaus, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você, Gabriele. Obrigada. Bom dia para vocês. Muito obrigada. E o caso, de fato, de Manaus é um caso para ser estudado, não é? Porque houve uma explosão gigantesca no número de contaminação por Covid na cidade. A gente sabe que as condições até de atendimento do SUS em Manaus não são das mais abonadas. E, de repente, parece que a pandemia sumiu ali, né? Olha... Os números, pelo menos, não indicam, né, uma redução drástica. A gente lembra, né, Cláudio, que teve até Não, um hospital especial lá, né? Hospital de campanha para atender, porque não tinha vaga, né? Chegou um momento que a situação ficou dramática lá no estado, né? Pois é, o então ministro Nelson Teich, né, aliás, foi a coisa mais relevante que ele fez num curto período como ministro da Saúde. Ele encheu um avião aqui de especialistas, de médicos, etc., materiais, e se mandou para Manaus exatamente para enfrentar, para ajudar o governo local a enfrentar essa questão. Para você ter uma ideia, aqui no Distrito Federal,
o índice de letalidade está em 1,4% do total de infectados, né? Em Manaus é mais do dobro, 3,1%. Mas esses números ainda são números relativos àquele período mais agudo da doença. Agora não, agora os números estão sob controle no Amazonas e ainda bem, né? Foram lá no estado do Amazonas 3.364 mortos. Para uma população, embora espalhada, tão pequena, foi de fato apavorante. Bem, se você quiser mandar a sua mensagem aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, seja muito bem-vindo, hein, por aqui. 11 999 048756. Esse é o nosso WhatsApp. Você está com a gente também no YouTube, no Facebook, no Dial, no aplicativo Band Rádios, no nosso site. Onde você quiser nos acompanhar, só em áudio ou em áudio e vídeo também, com as imagens aqui do Cláudio Humberto em Brasília e do estúdio principal da Rádio Bandeirantes em São Paulo.